Bom dia, irmãos. Feliz sábado. É uma alegria poder estar aqui novamente nesta linda e abençoada igreja do bairro Santo Antônio, na companhia de Deus, dos anjos de Deus e dos filhos de Deus, que somos nós. Amém? Obrigado, Alexandre, por nos dar essa oportunidade, juntamente com a igreja, de estar aqui nesta manhã para estudar um pouquinho a palavra de Deus e continuar adorando o nosso Criador, mantenedor e Redentor. Quando as pessoas me convidam para trazer a mensagem, a primeira coisa que vem no meu coração, na minha mente, o que eu vou estudar, o que eu vou apresentar. E Deus tem me dado o privilégio de, em cada estudo, primeiro eu refletir sobre a minha pessoa, sobre a minha responsabilidade como cristão, como filho de Deus e como mensageiro de Deus que todos nós somos. E quando eu venho à igreja e vejo o que acontece na igreja aqui, eu vejo que eu estou sendo cada vez mais abençoado. Eu agora pela manhã, 8 horas da manhã, nós temos o culto na igreja central aqui de Novo Hamburgo. Todos os sábados, 8 horas da manhã, nós temos o culto ali, que é o primeiro culto, e depois a escola sabatina, e tem o segundo culto. Então eu participei do primeiro culto lá e vim para cá. E eu quero parabenizar aqui o irmão que trouxe a historinha para as crianças aqui. Não sei o nome dele, Anderson, mas que Deus te abençoe, Anderson, no teu ministério. O ministério de cuidar do pequeno rebanho de Deus que há entre nós. E ver aqui a maravilhosa ilustração que você apresentou aqui, de homens e mulheres, segundo o coração de Deus, homens e mulheres de Deus, que estão fazendo o trabalho de Deus. Mas também incluir crianças, segundo o coração de Deus, que darão continuidade, que são o presente da igreja, e o futuro da igreja também. Parabéns por cuidarem bem das crianças e de todas as faixas etárias da igreja aqui do bairro Santo Antônio. Eu não sei se você consegue projetar lá, e o título da mensagem que eu escolhi para este momento é: o que Deus espera de mim? Qual a expectativa que Deus tem da minha pessoa e da sua pessoa? Você já parou para pensar nisso? Quando Deus olha para nós, qual é o sentimento que Ele tem e qual a expectativa que Ele tem para conosco? Independente da nossa faixa etária. Independente da nossa faixa etária. Abra sua Bíblia em Miqueias capítulo 6. Nós vamos encontrar aqui um texto que apresenta o que Deus espera de nós. Qual a expectativa que Deus tem em relação a nós que estamos aqui hoje? Qual é a mensagem que Deus quer trazer para nós no dia de hoje? Hoje são 19 de outubro de 2024. O ano já está o quê? Já indo para o seu final. Daqui poucos dias, nós vamos estar já entrando no mês de novembro, que é o penúltimo mês do ano. Todos encontraram? Amém? Miqueias capítulo 6. Miqueias capítulo 6. Nós encontramos ali a base da nossa mensagem para hoje. Capítulo 6, o verso 8. Antes de fazermos a leitura, eu gostaria de mais uma vez falar com Deus através da oração. Senhor, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é estarmos na tua casa. Quão bom e quão maravilhoso é estarmos com a tua palavra aberta. E quão bom e quão maravilhoso é nos alimentarmos dela. E neste momento, Senhor, nós queremos mais uma vez te pedir: abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, abra a nossa alma, para que, assim como o profeta Jeremias disse: achadas as tuas palavras, logo as comi, e as tuas palavras foram para mim gozo e alegria ao meu coração, porque pelo teu nome fomos chamados, Senhor. Que este seja o nosso sentimento nesta manhã aqui na igreja do bairro Santo Antônio,
ao estudarmos a Tua palavra, de alegria, de gozo e de certeza que somos chamados de Teus filhos, em nome, pelo amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, irmãos, aqui em Miqueias 6:8 diz o seguinte: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti. O que o Senhor pede de ti, o que o Senhor pede para nós, o que o Senhor espera de nós. E a Bíblia mesmo responde nesse pequeno texto, diz assim: que pratiques o quê? A justiça, e ames a misericórdia, e andes orgulhosamente com teu Deus, humildemente com teu Deus. Ande através da humildade. E esse texto, irmãos, ele tem uma mensagem muito profunda para nós. E a partir de agora, eu gostaria de analisar essas 3 partes desse texto. A primeira parte diz que nós devemos fazer o quê? Praticar a justiça. Que nós devemos amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Então vamos lá para a primeira parte, onde fala de Miqueias, destaca e valoriza essas 3 ações. Ações que são justas, um coração misericordioso e uma vida de humildade. Ele enfatiza que Deus não está interessado em rituais ou sacrifícios vazios, mas em uma vida que reflita o quê? O seu caráter, o caráter de Deus. Como está a nossa caminhada como cristãos que vivemos nesse século, vivemos nesses dias, em relação às nossas atividades de representantes de Deus aqui nessa terra, que é o nosso caráter. Quando nós nos relacionamos com as pessoas, o que as pessoas identificam como uma marca nossa como cristão? No convívio familiar, no convívio social, no convívio profissional, nos nossos negócios, enfim. E essas 3 atitudes que Deus espera de nós. São 3, pode passar o próximo? 3 atitudes, pode passar o próximo? Primeiro o quê? É que nós devemos praticar a justiça. Praticar a justiça. O que é a justiça? Pode passar. Praticar a justiça é buscar pelo equilíbrio e a retidão nas relações humanas. Buscarmos vivermos de uma forma equilibrada em tudo que nós fazemos. Tem algumas pessoas que, não, eu vivo no pé da letra. Tem algumas pessoas que são radicais, tem algumas pessoas às vezes que pesam a mão, mas tem que ter um equilíbrio em tudo que nós vamos fazer. Um equilíbrio sempre buscando as orientações divinas, porque a justiça o que é? Olha ali, é representada por uma balança que tem que estar o quê? Alinhada, nivelada. O que mais que a Bíblia fala, o que nós mais fala sobre a justiça? Justiça é buscar, justiça é assegurar que cada indivíduo receba o que lhe é de direito. Assegurar cada indivíduo isso dentro do contexto humano. O que mais? Vamos lá. No dicionário Aurélio, justiça é uma virtude de dar a cada um aquilo que é seu. Aquilo que é seu. Essas são algumas definições de justiça no contexto humano, no contexto intelectual, no contexto do conhecimento humano. E no contexto bíblico, vamos lá, para o contexto bíblico, praticar a justiça vai além da mera conformidade com a lei. Praticar a justiça no contexto bíblico, pode passar, envolve viver de acordo com a vontade de quem? De Deus, com a vontade de Deus, tratando todas as pessoas com equidade, integridade e honestidade. Tratando as pessoas, por exemplo, o que é equidade? Eu tenho aqui 10 quilos para carregar. Tem 10 quilos aqui para carregar. Uma coisa, imagine 10 quilos. Aí eu chamo o Alexandre, vem cá. E o Alexandre vai carregar esses 10 quilos. O Alexandre vai ter facilidade ou vai ter dificuldade para carregar esses 10 quilos? Facilidade. Agora eu vou chamar o pequeno aqui que está no colo da mamãe e vou dar, como é que é o nome dele? O Fernando, esses mesmos 10 quilos para o Fernando.
O Fernando vai conseguir carregar com facilidade como o Alexandre? Não. Então, equidade é você ver que o Alexandre é um cara forte, bem desenvolvido fisicamente, e dá para ele assim, um peso condizente com aquela capacidade que ele tem. E dá para o Fernando, de repente assim, 1 quilo para ele carregar, os dois vão carregar com facilidade. Então, diante do contexto bíblico, nós temos que ter esse cuidado para não sobrecarregar pessoas, às vezes com informações, até com a mensagem bíblica. Às vezes a pessoa está entrando para a igreja e a gente já quer descarregar todo o contexto bíblico numa vez só, no conhecimento, para que a pessoa assimile num dia só, numa semana ou num mês. Eu tenho 40 anos de igreja, eu já li a Bíblia várias vezes. O ano passado eu li a minha Bíblia de trás para frente, comecei de Apocalipse e terminei em Gênesis. Foi bem interessante mesmo. Eu sugiro que de repente os irmãos façam isso. Hoje eu tenho vários textos na minha mente, mas se eu chegar para uma pessoa, eu começo a estudar a Bíblia, dizer para ela, olha, eu já li a Bíblia tantas vezes e você tem que fazer isso, e você tem que ler a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, pode ser que isso a sobrecarregue naquele momento. Então, até na vida espiritual. E por falar em estudar a Bíblia, e por pessoas conhecerem, há alguém aqui que está estudando a Bíblia, que não é membro da igreja adventista ainda? Olha aqui um grupo, que Deus seja louvado pela presença de vocês, pela vinda de vocês aqui. Eu sei que vocês de repente teriam outras atividades para fazer, mas hoje, movidos pelo poder do Espírito Santo, vocês vieram aqui para ouvir um pouquinho mais do que Deus pede para vocês e pede para nós, e o que Deus espera de nós. Então isso mais ou menos é praticar a justiça diante de Deus, ou seja, pode trocar lá, praticar a justiça significa agir honrosamente com Deus e com as outras pessoas. Praticar a justiça é um chamado que Deus nos faz pode passar, ali já passou, pode passar, um chamado que Deus nos faz para o quê? Tratarmos a todos com equidade, já falei aqui, defender os oprimidos, viver com integridade e promover a paz e a reconciliação. Promover a paz e a reconciliação entre os homens, mas principalmente com Deus. Nós estamos vivendo em tempos de guerra. A gente percebe lá na Ucrânia, lá na Rússia, agora Israel e o Hamas e o Hezbollah e não sei mais o que ali. Imagine assim, quantas vítimas, crianças. Nós temos que incentivar a guerra, essa guerra que está acontecendo aí? Não. Nós temos que o quê? Promover a paz. Viver em paz, em comunidade, respeitando os outros, o direito do livre-arbítrio. Pode passar, por favor? Praticar a justiça significa viver uma vida que reflete, eu já mencionei, o caráter de Deus em nós. O caráter de Deus em nós, a pessoa de Deus vivendo em nós. Então, isso significa praticar a justiça. Agora vamos para a segunda parte. Vocês entenderam mais ou menos o que é praticar a justiça espiritualmente? É fazer as coisas do jeito de Deus. É amar as pessoas, é se envolver com as pessoas, é participar das atividades da igreja, é fazer as coisas assim como se a gente estivesse vivendo já no céu, desfrutando um pedacinho do céu. Não é fácil, mas é amar a misericórdia. Agora vamos então amar a misericórdia. Amar a misericórdia, pode passar por favor, significa envolver-se em atividades de ajuda comunitária, como alimentar os famintos, visitar os doentes e consolar os enlutados. Nós aqui no Rio Grande do Sul passamos por um período muito complicado. Teve um período complicado que a humanidade toda passou, que foi a pandemia, Mas nós somos atingidos aí por o quê? Uma terrível enchente, cheia. Não foi uma enchente, foi uma cheia que durou aí meses. Alguém aqui foi atingido por essa, olha lá, a irmã ali diretamente. Foi uma experiência muito desagradável, não foi, irmã? Muito dolorida. E a igreja ficou aqui de braços cruzados aqui, sem fazer nada, sem participar, sem se envolver. Não, a igreja foi o quê? Foi a luta. Trouxe situações. Eu tive três irmãs aqui em Canoas. Uma delas, ela voltou para casa agora faz um mês, acho que voltou para casa. Perdeu tudo, tudo.
Na casa permaneceu, mas o que tinha dentro de casa não sobrou nada, roupa, documentos, porque a Defesa Civil passava na rua alertando, ó, saia de casa, está vindo água, mas como dilúvio, é mais ou menos o dilúvio. E o meu cunhado, ele tem quase 80 anos, e ele disse, não, eu nasci aqui, essa casa era dos meus pais, eu nasci aqui, herdei essa casa dos meus pais, nunca entrou água aqui, por que agora vai entrar água? Se nunca entrou, eu vivo minha vida toda aqui, meus pais viveram aqui, eu vivo aqui, não vou sair. Não vamos sair. Minha esposa, acho que é 20 anos mais nova que ele, não, vão ficar, a filha vão ficar, a outra irmã vão ficar. E aí quando viram, a água estava batendo já na janela, quase praticamente, eles tiveram que sair sem nada, só com a roupa do corpo. Perderam tudo. Graças a Deus a gente conseguiu a reconstruir lá a casa, o que sobrou, portas, janelas, forro, que teve que arrancar tudo, os móveis, e eles conseguiram voltar. A igreja somos nós, irmãos. Não é o templo, não sei se aqui foi usado ou não para abrigar pessoas. Alguns templos foram usados para abrigar pessoas, mas a igreja foi aonde as pessoas estavam, acolheu as pessoas através da ADRA, através da ASA, através dos irmãos, e as coisas o quê? Para a honra e glória no nome de Deus, se restabeleceram. Eu espero que a senhora também tenha se restabelecido, tenha se organizado, já está tudo bem lá, tudo sob controle, voltando, entre aspas, ao normal. Que Deus seja louvado, irmã. E a igreja também esteve presente com a senhora, esteve junto. Que Deus seja louvado. Então, irmãos, isso é amar a misericórdia. Pode passar. Amar a misericórdia significa desenvolver a disposição de perdoar, ser compassivo e mostrar bondade para com os outros, especialmente aqueles que estão em necessidade ou sofrimento. Isaías 61:1 nos diz o seguinte, Isaías 61:1. Aqui nós encontramos um texto que nos fala também sobre amar a misericórdia. Isaías 61:1. Diz o seguinte: o Espírito do Senhor está o quê? Sobre mim. O Espírito de Deus, irmãos, está sobre nós. O Espírito de Deus, nós somos a morada, o templo do Espírito de Deus. O templo do Espírito Santo. Deus habita em nós através do Espírito Santo. Mas Isaías 61 diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, por quê? Porque o Senhor, o quê? Me ungiu, para quê? Para pregar as boas novas a quem? Aos quebrantados. E enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Nós, o Espírito de Deus está sobre nós para nos abençoar, para que nós possamos abençoar outras pessoas. Nós, por nós mesmos, não temos capacidade nenhuma, nós somos simples mortais. Mas quando Deus habita em nós, Ele transforma a nossa vida, transforma esse corpo carnal num corpo praticamente espiritual. E as pessoas começam a sentir o desejo de fazer as coisas para Deus e as coisas de Deus. Então, que o Espírito de Deus continue em nós, para que nós possamos continuar amando a misericórdia. Pode passar o próximo lá? Amar a misericórdia significa praticar ou apoiar ministérios, como nós vimos aqui os ministérios, que atende aos necessitados com distribuição de alimentos, programas de reabilitação e aconselhamento. São vários ministérios que nós temos na igreja. O que mais? Amar a misericórdia. Amar a misericórdia significa criar e participar de grupos que ofereçam suporte emocional e espiritual para aqueles que estão passando por dificuldades. Às vezes as pessoas têm um dinheiro bom lá no banco, uma gorda repleta lá no banco, mas elas estão vazios espiritualmente, ou estão vazios emocionalmente, estão precisando de uma oração, estão precisando de uma palavra amiga, estão precisando de um carinho, de um abraço. E a gente tem que ter também a disponibilidade para que a gente possa o quê? Abençoar essas pessoas, de repente com um abraço, com um carinho, mas a gente não dá aquilo que a gente não tem.
E aonde é a nossa fonte de bênção, onde é a nossa fonte de abraço, onde é a nossa principal fonte de carinho? Deus e a família. Deus e a família. Deus, a família e os irmãos. Deus, a família, os irmãos, a comunidade, a igreja. Abraçar um ao outro. Passar aqui, eu percebi que no momento da oração, do pedido de oração aqui, muitos irmãos oraram, fazendo pedidos e agradecendo também a Deus por pedidos já atendidos. Então isso nós devemos fazer também, isso é amar a misericórdia. Amar a misericórdia significa incorporar a compaixão e o perdão e a ação de Cristo em nossa vida diária, tratando os outros com a mesma graça e bondade que Deus, pode passar o próximo lá, que Deus nos trata. Mesmo não sendo merecedores, mesmo não sendo merecedores, Deus, ele nos acolhe, Deus nos abraça, Deus, ele vai em busca da sua ovelha, do seu rebanho, né? E nós também devemos fazer isso para com as pessoas, demonstrar a bondade de Deus agindo em nós e através de nós. Mensagem de graça, mensagem de amor, mensagem de carinho. Próximo, amar a misericórdia significa pedir a Deus um coração misericordioso e a oportunidade para praticar a misericórdia. Praticar a misericórdia, Mateus 22, Novo Testamento. Até agora nós usamos o Antigo Testamento, mas vamos ver um texto também no Novo Testamento, aonde nós encontramos uma lição para nós refletirmos nesta manhã. Mateus 22, 37 e 40. Mateus 22, respondeu-lhe Jesus. Mateus 22, 37 a 40. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: odiarás a teu irmão, é isso? Não, né? Eu só queria ver se estão prestando atenção realmente. O que diz ali? O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei. Amar a Deus em primeiro lugar. Amar a misericórdia é amar a Deus em primeiro lugar. E amar a si mesmo, mas ao próximo da mesma forma, com a mesma quantidade, o próximo como a ti mesmo. Isso é amar a misericórdia. Pode passar o próximo? Amar a misericórdia, na verdade, é um chamado para ser a manifestação viva do amor de Deus no mundo, refletindo mais uma vez, olha que aparece aqui o que? O seu caráter, o caráter de Deus, através de nossas ações e atitudes diárias. Amar a misericórdia, irmãos, é pôr em prática os ensinamentos de Jesus, quando ele esteve aqui nesse mundo. Alimentar os pobres, cuidar das viúvas, cuidar das pessoas, entregar-se para servir, entregar ao ponto de entregar a sua vida por nós pecadores. Isso é amar a misericórdia. Primeiro nós devemos fazer o quê? Praticar a justiça. Amar a misericórdia. E o terceiro ponto é andar orgulhosamente nesse mundo? Não, é andar humildemente com Deus. Uma pena que as imagens aqui, elas não estão, lá parece um pouco melhor, mas e andar humildemente com Deus. Quando Jesus esteve aqui nessa terra, ele demonstrou essa humildade. Ele demonstrou esse relacionamento com as pessoas simples, com as pessoas que estavam ali sofrendo. Então, andar humildemente com Deus significa reconhecer nossa dependência de Deus e viver de acordo com a sua vontade. Eu fico assim, como é que eu vou dizer para os irmãos? Não vendo a hora de eu poder fazer uma caminhada literalmente ao lado de Jesus. Fazer uma caminhada literalmente acompanhado pelos milhares e milhares de anjos, por pessoas que estiveram aqui neste mundo e hoje dormem no Senhor. Caminharmos assim, sem pressa, sem dificuldade alguma,
caminhar humildemente com Deus, fazer a vontade de Deus. Próximo, andar humildemente na presença de Deus significa buscar a vontade de Deus, servir aos outros com humildade, evitar o orgulho e a arrogância. Não, eu sou melhor do que fulano de tal. Ah, não, porque eu sou todo poderoso. Não, porque aqui eu mando. Nós estamos nesse mundo não é para mandar, mas é para obedecer. É para obedecer. Obedecer primeiramente a palavra de Deus, a vontade de Deus. E em segundo lugar, para servir. Para servir. Tem um ditado popular que diz que quem não vive para servir, não serve para viver. Então nós como cristãos devemos ter isso em mente, que a nossa vida é uma vida de serviços, a vida que nós estamos aqui, primeiramente para servir a Deus e servir uns aos outros. Próximo, andar humildemente diante de Deus é reconhecer sua soberania e nossa dependência deles. Eu assim entendo que nós pertencemos a Deus de três formas. Primeiro, porque Ele é o nosso Criador. É o nosso Criador. Segundo, porque Ele é o nosso Redentor. Ele morreu por nós, Ele deu a vida por nós. E terceiro, porque Ele é o nosso mantenedor. Ele nos criou, Ele nos redimiu e Ele nos mantém. Então nós temos que ter isso em mente. Isso implica em buscar a vontade de Deus em todas as áreas da vida e submeter-se a Ele com um coração humilde, reconhecendo a nossa pequenez e reconhecendo também a grandeza de Deus diante de nós, que somos praticamente invisível no universo. E Deus é que criou tudo isso e que Deus é que sustenta tudo isso. Andar humildemente com Deus significa viver de maneira contínua e consciente na presença de Deus, buscando seguir sua vontade e seus mandamentos. Próximo, andamos com Deus quando praticamos a benevolência, andamos com Deus quando agimos com compaixão e bondade, estendendo a mão a quem precisa de apoio, a quem precisa de nós. E aqui, também é uma outra cena que me encanta muito. Andamos com Deus quando somos o quê? Justos, honestos e procuramos a paz em nossas relações, a paz no nosso lar, a paz na nossa igreja, a paz no trânsito, a paz com os vizinhos, sempre promovendo a paz. A minha paz vos dou, diz Jesus, né? Não a vou dou como o mundo a dar, eu dou de uma forma diferente. Enquanto as pessoas de repente estão te agredindo, você tem que estar disposto a perdoar e a oferecer a paz. Eu já contei aqui nessa igreja para vocês, mas vou repetir. Eu já contei aqui, eu lembro que eu contei aqui. Eu morei em Maceió. E lá em Maceió, eu estava um dia no trânsito, e o trânsito parou. E eu estava na principal e tinha pessoas querendo atravessar de um lado para o outro na transversal. E eu ali olhei no retrovisor do meu carro e tinha um espaço para eu poder dar uma ré e liberar uma pessoa que estava tentando passar pela frente. E eu olhei do lado esquerdo e não olhei do lado direito. Aí engatei a ré. Quando eu engatei a ré, pá! Bati no carro que estava tentando atravessar por mim do lado direito. Aí como eu só olhei do lado esquerdo, né, que assim nesse sentido, eu olhei do lado direito no retrovisor. E agora? Fui fazer uma gentileza e bati no senhor que estava atravessando por trás de mim. Querendo liberar a frente, acabei atrapalhando uma outra pessoa. Desci, fui lá, um calor, 40 graus, o senhor com os vidros fechados, e eu disse assim para ele, fez assim, ele baixou o vidro, eu disse, meu senhor, me desculpe, mas eu fui liberar a frente lá para uma pessoa passar, o carro passar, e eu bati no seu carro. Se fosse com você, o que você faria? O que você diria para essa pessoa? Eu já fui preparado para ser o quê? Xingado. E eu já estava aqui assim, nervoso ali, o que ele vai me dizer agora? Vou pedir perdão para ele, E ele disse assim para mim, meu senhor, fique em paz, vá com Deus. Mas meu senhor, não, fique em paz, vá com Deus. Foi o que ele falou para mim.
E as pessoas normalmente mandam a gente para o inferno numa situação como esta. É ou não é? E alguns cristãos ainda. Alguns cristãos ainda. Aquilo me fez tão bem, e eu fiquei tão perdido, que eu não imaginava ouvir aquilo. E eu me arrependo até hoje de não ter pego o número do telefone daquele senhor para eu ligar para ele, para lá fazer uma visita com ele, orar com ele, saber quem era aquele homem. Aquele homem só podia ser uma pessoa ungida de Deus. Porque um Barreto, por exemplo, assim, de repente, naquele momento, já aconteceu comigo umas situações, geralmente eu não discuto com as pessoas, a gente acaba compreendendo. Mas aquela sensação ali, que ele disse para mim, vá em paz, vá com Deus, mas me trouxe um alívio, me trouxe uma sensação muito agradável. Muito agradável. Então, irmãos, é isso que nós temos que fazer. Promover a paz independente do que acontece no dia a dia. Se tivermos algum pedido, algum prejuízo, às vezes uma relação, precisamos promover a paz. Promovemos a paz quando o quê? Ou andamos humildemente com Deus quando o quê? Quando agimos assim, estamos caminhando de mãos dadas com Jesus. Aquela pessoa só podia estar de mãos dadas com Deus. Porque se ela não tivesse de mãos dadas com Deus, ela ia me mandar para outro lugar e me xingar e me dizer um monte de coisa, e eu estaria de repente numa situação difícil. Andar humildemente com Deus é fazer como Enoque andou. Enoque andou com Deus e foi levado para o céu sem experimentar a morte, mostrando a proximidade, a intimidade que ele tinha com Deus. Próximo. Noé andou com Deus e foi preservado do dilúvio, demonstrando o quê? Obediência e fé. Eu quisera também andar com Deus. E você? Você tem esse desejo de andar com Deus? Você tem esse desejo de andar com Jesus? E você sabe que é possível andar aqui nessa terra? Não podemos andar de repente assim, fisicamente, literalmente, como nós gostaríamos, mas nós podemos andar espiritualmente. Você que gosta de música, como é que é, Roberto? Sim. Roberto, você tem o desejo de andar com Deus também? Tem o desejo? Vamos tentar traduzir um pouquinho disso aqui, desse nosso desejo aqui, de eu quiser andar com Cristo lá no mar da Galileia. Vamos tentar? Vamos. Vamos tentar fazer isso na prática aqui? Vamos colocar um pouquinho lá. Ó, lá, pegar ó. o ritmo um pouquinho. Olha, feche seus olhos e imagine você no mar da Galileia. Sentimento agradável, né? Um sentimento que nos tira desse mundo de dor, de pecado, de sofrimento, né? Andar com Cristo. E a gente pode fazer isso na prática, no dia a dia. Queridos irmãos, pode passar lá, a centralidade na mensagem em Miqueias 6:8 é um chamado à verdadeira piedade que se expressa em ações práticas em um relacionamento sincero com Deus. Ela nos lembra que a verdadeira devoção vai além das palavras e dos rituais, sendo evidenciada na maneira como vivemos diariamente, tratando os outros com justiça, com misericórdia e caminhando humildemente na presença de Deus. Os dois primeiros princípios de Miqueias 6:8 estão ligados ao relacionamento horizontal de um ser humano
com o ser humano, do nosso relacionamento um com o outro aqui na terra. Ao passo que o último lida com o relacionamento vertical, o relacionamento entre o ser humano e Deus, entre a criatura e o Criador, entre a criatura e aquele que nos criou. Um outro hino que eu gosto muito, eu vou contar a você para vir aqui, você que canta aqui também, né? Vem aqui com o bebê no colo, pode vir com o filhinho no colo aqui, se você tem esse desejo. Você canta também? Quer trazer ele no colo? Ele consegue? Esse é um outro desejo que eu tenho e a gente pode fazer como Enoque fez aqui nessa terra. Tem mais? Sabe, né? Um outro desejo. Imagina esse sentimento. Meu Deus e eu andamos pelos belos prados, quais bons amigos juntos a passear. Dadas as mãos, alegres como sem nada nos atrapalhar. Dadas as mãos, alegres conversamos, sem nada nos atrapalhar. Meu Deus me conta de outros tempos, eternos planos Ele fez por mim. Quando o que vejo era apenas sonho, quando Ele o mundo fez tão belo assim. Quando o que vejo é sonho, quando Ele o mundo fez tão belo assim. Irmãos, eu tive o privilégio de visitar alguns países neste mundo, aqui na América do Sul. Tive também o privilégio de visitar alguns países da Europa. E eu fiz uma viagem recentemente para a República Dominicana. E a gente vê o contraste, onde o homem botou a mão e onde só existe a mão de Deus. Eu também tenho andado aqui no Parcão e eu fico desejando, independente do lugar onde estar andando com Deus. E Deus contando, né, para nós a história de quando este mundo Ele fez tão belo assim. Tem coisas nesse mundo que são maravilhosas, mas a Bíblia diz que aquilo que o ouvido não ouviu, que o olho não viu, Deus reservou para nós. Mas para isso, para que nós possamos caminhar com Deus na perfeição, nós temos que aprender a caminhar com Ele aqui na imperfeição, neste mundo de pecado, neste mundo de dor, neste mundo de sofrimento, nesse mundo de dificuldades. Eu não quero estar sempre, às vezes, falando nisso, naquilo, mas você sabe, eu sou diretor do colégio agora de Novo Hamburgo do Centro, e eu era diretor aqui de Canudos, e aqui nós tínhamos uma família que acho que tinha 5 filhos na educação adventista ali. E agora, poucos dias atrás, acho que foi sábado passado, a mãe dessas crianças foi assassinada aqui perto de vocês, aqui no restaurante aqui. Vocês devem ter acompanhado. Imagine a dor para essas crianças, para essa família. Para nós, como escola também, elas estudavam na escola adventista, mas isso está com os dias contados. Isso está com os dias contados, sabe por quê? Porque eu acredito nesta cena que vocês vão ver aí agora. Nesta cena aqui, ó, que é a volta de Jesus. E na volta de Jesus nós vamos poder andar com Ele na mar da Galileia. Não, o mar não vai existir mais, Ele disse que não vai existir. Vamos poder andar com eles por todo o universo, nas estrelas, fora desse planeta, e conhecer um pouquinho mais. Mas primeiro nós temos que, o quê? Fazer aquilo que Deus nos pede, que é praticar a justiça, né? Amar a misericórdia e andar humildemente com Deus.
que o próprio Deus da paz nos santifique por completo, que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o meu desejo e minha oração para mim e para vocês nesta manhã. Amém. E para encerrar esse momento, para a honra e glória do nome de Deus, nós vamos terminar cantando o hino, caminhando, eu já vou. Quantos querem continuar a caminhada rumo à Canaã Celestial? Se coloquem em pé, e agora nós vamos cantar esse hino com todo entusiasmo, com toda alegria, para a honra e glória do nome de Deus. Quem mais? É você que participa do louvor aqui também?